Salve, amada Igreja Gloriosa, Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar falando sobre família, comunicação e vida familiar. Duas irmãs gêmeas que precisam dar juntos comunicação e vida familiar. Precisa haver dentro da família comunicação. Nosso texto para meditação encontra lá em Juízes 13, 1, 24. Na história de Manoá e sua esposa, os pais de Sansão vão nos ensinar diversos ensinamentos. O texto apresenta também a maravilhosa aventura de um abençoado encontro com Deus que inclui a intimidade daqueles que ouvem a voz de Deus. Juízes 13, 3, 5, 13, 20, e falam com ele em oração. Juízes 13, 8, 12, 15 e 17. No texto que nós falamos, nós vamos descobrir um pouco e falar muito os ensinamentos que Deus nos dá sobre o caráter dele propriamente, que ele sabe todas as coisas, verso 3, se importa com as nossas angústias pessoais, verso 3, age em nosso favor, lá no verso 5 você vai ver tudo isso, tem mandamentos para aqueles a quem deseja abençoar, verso 4, e tem planos soberanos para serem cumpridos por meio das bênçãos que destina ao seu povo, no verso 5. Por outro lado, há tanto para aprendermos com o tema comunicação que seria impossível a gente tratar ele de uma forma completa e definitiva. Nós vamos falar de alguns pormenores, nós vamos então destacar alguns dos princípios de comunicação sugeridos na história de Manoá e sua esposa, e verificar a importância que tudo isso nós trazemos para os nossos dias. Nós vamos tirar lições para os nossos familiares dentro do tema comunicação. Primeiro tópico que nós gostaríamos de falar com você, que comunicação é a alternativa certa para os diversos momentos da vida. E essa alternativa certa, ela envolve muitas situações e sentimentos. Precisa haver sentimentos na comunicação. E esses sentimentos incluem momentos de profunda angústia e dificuldades, lá no verso 1 você vê isso, circunstâncias de trabalho e vida diária do lar, lá no verso 9 a 10, momentos de culto, no verso 16, e explosão de alegria, lá no verso 24. Em todas esses variados momentos, a comunicação foi uma marca evidente. Nós ainda olhamos para, muitas vezes no casamento, muitas mulheres substituem o diálogo franco por lágrimas e histeria, enquanto os homens preferem ficar amuados, emburrados, a abrir o coração para o tratamento dos eventuais problemas que aparecem em todas as famílias, que aparecem em todos os relacionamentos. A habilidade de compartilhar nossos momentos deliciosos e lidar de forma madura com os momentos difíceis fará enorme diferença tanto na vida do casal como na saúde emocional e espiritual dos filhos. Para nós refletirmos, para a nossa reflexão, por que não conseguimos nos comunicar em algumas circunstâncias tão importantes da vida? De que maneira o nosso crescimento na comunicação poderá nos ajudar a aproveitar melhor os momentos alegres da vida e passar com mais facilidade pelos nossos momentos de luta? Se a gente tivesse mais facilidade para compartilhar, se a gente tivesse mais calma para falar, tivesse alguém para a gente compartilhar, as lutas seriam vencidas. Sabe por quê? Porque seria toda uma família envolvida na luta. Às vezes nós guardamos só para um membro da família. O segundo, comunicação requer o envolvimento de todos os componentes do grupo. E no texto que nós lemos, o próprio Senhor é um dos componentes do grupo. Manoá é outro. Manoá é um marido que valoriza as questões e experiências de sua esposa. No verso 6, com versos 8 e 11. Ela, por sua vez, além de sensível ao chamamento de Deus, é também pronta a compartilhar sua experiência com o marido. Versos 6, 7, 10, 11. Ambos compareceram diante de Deus para um momento de aprendizado, adoração, obediência e abençoada comunhão, versos 11 a 20. A verdadeira comunicação só poderá
acontecer quando os dois ou mais desejam ouvir, falar, entender, opinar e abrir o coração. A maturidade familiar é alcançada quando os filhos têm confiança de que podem abrir o coração perante os seus pais, certos de que não serão ridicularizados, desprezados, julgados ou recriminados. Os pais podem e sabem falar com seus filhos de forma aberta e franca, e assim por diante, irmão com irmão, esposo com esposa. Para nós refletir, para nossa reflexão, será que em nossa vida diária, como família, estamos incluindo todos os membros da família, inclusive as crianças? De que maneira posso esforçar-me um pouco mais com o objetivo de desenvolver em casa o hábito da comunicação? Em terceiro lugar, a comunicação deve acontecer em todos os níveis, dos fatos aos sentimentos. Nem toda comunicação é a mesma coisa. Há níveis diferentes de envolvimento das pessoas. A narrativa de um fato. Uma pessoa pode apenas contar um fato a outra pessoa e corretamente entender isso como sendo comunicação. Muitas pessoas precisam falar, mas não encontram bons ouvintes. É uma pena quando isso acontece dentro dos lares cristãos. Segundo, a comunicação de perguntas, opiniões e ideias. O processo completo da comunicação acontece quando há uma pessoa toma iniciativa, há uma pessoa que toma iniciativa, e uma mensagem que é transmitida, e uma pessoa que recebe a mensagem e faz o retorno com novas perguntas, opiniões e ideias, assim dá sequência ao processo, sem julgamento e dando simplesmente que se fosse com ele, o que ele faria. Terceiro, o envolvimento dos próprios sentimentos. Nós passamos do fato aos sentimentos agora. Um passo ainda mais adiante no processo de comunicação é dado quando as pessoas são capazes de envolver seus próprios sentimentos. Como é abençoado o lar onde as pessoas podem abrir o coração e livremente compartilhar os sentimentos mais profundos da alma. Para nossa reflexão, qual é o nível de comunicação que desenvolvemos em nossas casas? Como podemos abrir o coração mais livremente em nossas conversas diárias? Seja para ouvir os membros da família, seja para falar de nossos sentimentos mais profundos, intimidade, alguém para ouvir, alguém para opinar, alguém para falar do ponto de vista da atitude que ele tomaria. Quanto nós precisamos disso nos nossos lares? Quarto, comunicação deve acontecer num contexto de honestidade e obediência a Deus. Uma pessoa pode desenvolver um completo processo de comunicação sem que isso traga resultados positivos para a família ou para a glória de Deus. Havia, no caso de Manoá, a maneira como os participantes da família conversavam, havia evidente noção de temor e obediência ao Senhor. Versos 4, 5, 7, 13 e 14. Desejo sincero de receber ensinamentos de Deus e disposição em crer e perceber os feitos maravilhosos de Deus. Não há benefícios em comunicação no contexto de incredulidade e carnalidade. O que acaba acontecendo são disputas pessoais, brigas e confusão. Nós ainda podemos olhar para alguns outros casos, como no caso de Ana, que não tinha filhos, era estéril, mas ela tinha um grande desejo no coração de trazer um filho para o esposo, e aquele esposo olha para esse problema dela, ele trata esse problema com atenção, respeito, disposição e esforço. Ele tenta compreender, ele é capaz de dar valor aos assuntos que ela traz para conversar. Ele não é omisso. O mesmo sentimento tem os filhos quando trazem questões para serem tratados pelos pais. Todos desejam ver consideração por parte daqueles que são parte da família. Eles querem todos participando do problema, ajudando na resolução do problema. Todo o processo de comunicação é altamente valorizado quando o egoísmo dá lugar a uma atitude amorosa e madura.
Para nossa reflexão, comunicação requer esforço. Há sempre uma distância entre o que você diz, o que você ouve, o que a pessoa pensa que ouve, o que a pessoa diz acerca do que você disse e o que você acha que a pessoa disse acerca do que você disse. E para nossa conclusão, algumas orientações de McDonald nos servirão para concluir tudo que nós estamos tentando passar para você em comunicação, que é um assunto muito complexo, difícil. Todo desejo deve ser melhorar a comunicação na família e levá-la a um nível mais profundo. Várias dessas orientações podem ser facilmente detectadas no texto que tomamos como base e poderão nos enriquecer nossa atitude e contribuir para que vivamos de tal maneira que o nosso Deus seja glorificado em nossas famílias. Primeiro, procure compreender as pessoas e suas posições. Muitas vezes você terá de ceder e abrir mão de sua posição, pessoal. Abra mão, aprenda a abrir mão, meu querido. Você não é dono da verdade. Segundo, dê ao outro apreço, dignidade, valor, seja um incentivador. Isso é especialmente importante no relacionamento com os filhos. Em vez de você julgar, traga uma palavra de incentivo. Trabalhe na autoestima. 3. Saiba guardar confidência, especialmente sobre o que seu filho ou filha lhe diz. Seja um confidente fiel, verdadeiro. Seja sábio quanto ao momento e a maneira certa para tratar de problemas com os membros de sua família. Aprenda a ouvir, compartilhar seus sentimentos e falar com franqueza e amor. A verdade precisa ser dita, não importa. É o que eu gostaria de deixar para você nessa tarde, que você possa tirar lições daqui e melhorar a área de comunicação dentro da tua casa, com a tua família, com a sua esposa, com seus filhos, e que isso possa trazer crescimento, maturidade, não só diante da tua família, mas também diante do Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria de te agradecer nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.